muitos séculos, em uma cidade à beira-mar, viveu um homem chamado Jonas. Ele era mais do que apenas um cidadão comum. Jonas era um profeta, alguém escolhido por Deus para transmitir suas mensagens ao povo. Sua história, registrada nas páginas das Escrituras, é uma jornada épica de redenção, desobediência, arrependimento e incrível misericórdia divina. Uma história que nos relembra de que não importa o quão longe poderemos fugir, não podemos escapar do amor incondicional de Deus que nos busca incansavelmente. Numa reviravolta divina, a vida tranquila de Jonas foi interrompida por uma voz suave que ecoou em sua mente numa noite serena. Deus, o arquiteto do destino, o havia escolhido para uma tarefa de grande importância: ir até a grandiosa cidade de Nínive e, com palavras de advertência, tentar transformar o rumo daquela sociedade mergulhada na escuridão da maldade. Contudo, no coração de Jonas, ecoavam dúvidas e inquietações que o levavam a resistir à convocação divina. As ruas estreitas e os becos ocultos de Nínive não eram lugares onde Jonas ansiava colocar os pés. As sombras da cidade projetavam um cenário intimidante e desconhecido, e as histórias de iniquidade que corriam como rio nas mentes dos habitantes alimentavam a apreensão do profeta. Ele tinha suas próprias razões para hesitar. Era o medo do desconhecido, uma dúvida sobre sua própria capacidade de influência daquele povo, e uma profunda sensação de desconfiança no poder da transformação. Assim, em meio a esse turbilhão de emoções, Jonas hesitou em aceitar a missão sagrada que lhe fora confiada. Jonas, cego pela perspectiva de uma missão desafiante, tomou uma decisão drástica em sua tentativa de escapar ao chamado divino. Ele abandonou a segurança de sua terra natal e, num gesto desesperado, decidiu-se ao porto de Jope. Lá, encontrou um navio que seguia em direção diametralmente oposta à cidade de Nínive, a cidade de Tarsis. O profeta acreditava que, ao entrar nessa embarcação, poderia efetivamente evitar os desígnios do Criador do universo. Era uma tentativa de se esconder, uma fuga de proporções épicas. No entanto, como a vida muitas vezes ensina de maneira implacável, escapar dos planos de Deus é uma utopia inalcançável. A viagem de Jonas estava à beira de se tornar uma experiência que ele jamais havia imaginado. Uma tempestade aterradora se formava, sacudindo violentamente o navio e colocando em risco a vida de todos a bordo. A mão de Deus estava claramente presente, agitada para lembrar Jonas de que, como criatura, ele não poderia se esconder do Criador. Era uma lição brutal, mas necessária, que o profeta estava prevendo a aprender da maneira mais difícil. A bordo do navio, em meio à tempestade furiosa, o pânico se espalhou entre os marinheiros, cujas vozes erguiam-se em clamores de apreensão, buscando ajuda de seus próprios deuses. Era um momento de caos e desespero, enquanto eles lançavam preces desesperadas ao desconhecido, em um esforço para fugir da fúria dos ventos. Enquanto isso, em um contraste quase surreal, Jonas permanece profundamente adormecido no porão, alheio ao caos que se desenrolava acima. Era como se sua própria fuga e resistência ao chamado divino o tivessem colocado em um sono profundo, um sono que em breve seria interrompido de maneira extraordinária. Foi somente quando a fúria da tempestade se intensificou e os olhos de todos a bordo se voltaram para Jonas, que ele descobriu a terrível verdade. O caos que envolveu o navio foi uma manifestação da ira divina, um sinal claro de que sua tentativa de fuga do plano de Deus foi condenada ao fracasso. Com coragem e resignação, Jonas compreendeu que não havia como escapar da vontade do Criador. Em um ato de coragem, ele se ofereceu como sacrifício para apaziguar a ira divina, pedindo aos marinheiros que o lançassem ao mar. Relutantemente, eles cumpriram o pedido do profeta, e assim, Jonas foi entregue às profundezas do oceano, onde Deus já havia preparado um destino extraordinário para ele. Nas profundezas das águas tumultuadas, um imenso peixe, como resultado de intervenção divina, abriu sua boca e engoliu Jonas. Este momento marcante, repleto de simbolismo, selou o destino do profeta. Lá, nas entranhas do peixe, Jonas enfrentaria um período de introspecção e transformação, uma jornada espiritual que o levaria a uma compreensão mais profunda da vontade divina e do seu próprio papel nela. A história de Jonas estava apenas começando a revelar-se de maneira extraordinária,
revelando não apenas sua luta contra a vontade de Deus, mas também a infinita misericórdia e paciência do Criador para com aqueles que buscam o caminho da redenção. Enquanto permanece no confinamento sombrio do ventre do peixe, Jonas mergulhou em um estado de reflexão profunda e oração fervorosa. Ali nas profundezas da escuridão, ele confrontou suas próprias ações e desobediências e clamou a Deus com um coração quebrantado. Suas palavras eram um eco da transformação espiritual em andamento, uma busca sincera pelo perdão divino. Jonas se comprometeu a cumprir o propósito de Deus, uma promessa que ecoou nas profundezas do oceano e reverberou na presença do Todo-Poderoso. Após 3 dias de reflexão e oração no ventre do peixe, um milagre aconteceu. O grande peixe, como um mensageiro da misericórdia divina, vomitou Jonas na praia, libertando-o de sua prisão de trevas. Era um símbolo vívido de renovação e uma segunda chance que Deus lhe concedeu. Jonas emergiu daquele lugar sombrio e confinado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente transformado. A praia representava um novo começo, uma oportunidade para o profeta cumprir o propósito de Deus de uma forma que ele nunca imaginou. Era o início de um capítulo que mostraria ao mundo o poder da graça e da redenção divina, e como até mesmo aqueles que desobedeceram podem encontrar perdão e propósito em meio à adversidade. Jonas emergiu da praia como um homem transformado, com sua determinação fortalecida e um senso renovador de propósito. Ele finalmente obedeceu à vontade de Deus, dirigindo-se a Nínive, uma cidade colossal e infame por sua perversidade. Ali, nas ruas movimentadas e entre os rostos desconhecidos, Jonas proclamou uma mensagem de arrependimento que Deus lhe confiaria. Foi uma tarefa assustadora, mas o profeta havia aprendido que a vontade divina é inescapável, e ele estava disposto a ser o instrumento de transformação. Uma surpresa aconteceu quando o povo de Nínive, ouvindo as palavras de Jonas, respondeu com um coração quebrantado e arrependido. A cidade, que uma vez foi conhecida pela sua maldade, abraçou a oportunidade de mudança. Deus, vendo a sinceridade do arrependimento que emanava aqueles corações, declarando sua misericórdia e amor, ele escolheu não trazer o julgamento que havia anunciado. Foi um momento poderoso, que ilustrou a profunda graça divina e a capacidade de transformar até mesmo os mais perdidos. Nínive, antes condenada, tornou-se um símbolo vivo de redenção e uma lembrança de que o amor e a misericórdia de Deus superam a justiça. A história de Jonas é uma lição de firmeza de como, mesmo nas situações mais desafiadoras, a conformidade e a fé podem levar à renovação e à salvação. A passagem de Jonas ecoa através das eras, deixando-nos com lições eternas e uma profunda compreensão da graça divina. Ela nos ensina que não importa o quão longe ou rápido devemos fugir de Deus, sua graça e amor sempre nos alcançarão, como uma mão compassiva orientada em direção ao filho pródigo que retorna. Jonas nos lembra que o arrependimento sincero pode mudar o curso de nossa história, rompendo as correntes do pecado e nos reconciliando com o divino. É uma história de redenção, misericórdia e a inabalável busca de Deus por relacionamento conosco, não importa quão errantes possam ser. Jonas, o profeta relutante, tornou-se um testemunho vívido de como a obediência e a fé podem transformar vidas e comunidades inteiras. Que possamos encontrar inspiração na jornada desse profeta relutante e lembrar que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossa vida espiritual, há sempre uma oportunidade de voltar para Deus e experimentar sua graça transformadora. Assim como Jonas emergiu do ventre do grande peixe com uma segunda chance, podemos encontrar nossa própria redenção ao buscar sinceramente o perdão divino. Que esse fato nos lembre da infinita misericórdia de Deus e nos inspire a abraçar a oportunidade de mudança e renovação, independentemente de quão longe possamos ter nos aquecidos. Como Jonas, podemos encontrar nossa própria jornada de transformação espiritual, sabendo que a graça de Deus está sempre ao nosso alcance